Olá, meu nome é Alana Dias, eu sou professora de inglês e de espanhol e esse canal é para você que gosta desse tema do mundo bilíngue, se você é fluente, que se quer ser fluente, se está a caminho da fluência ou qualquer outra coisa relacionada a idiomas, o seu lugar é aqui. Mas o tema deste vídeo é um pouquinho diferente, mas não deixa, muito a desejar na nossa temática, porque a vida do bilíngue, uma das principais coisas que a gente mais sonha em fazer é viajar. Então, essa é a segunda parte do vídeo que eu estou contando sobre a minha viagem para Vancouver. Se você não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui em algum lugar para você poder clicar no card e ver, ok? A primeira parte do vídeo eu falei sobre a minha estadia, sobre transporte e sobre alimentação. Então, neste vídeo eu vou estar focando na parte dos passeios e tudo que eu fiz e vi em Vancouver. Bora lá! Como eu falei também no outro vídeo, quando você fica em Downtown Vancouver, que é o centrão mesmo de Vancouver, é muito fácil de você se locomover a pé ou até de ônibus, enfim. Transporte público lá é muito fácil e relativamente barato. Então, a maioria das coisas eu consegui fazer a pé, caminhando mesmo, uma média aí de 10 a 20 minutos, dependendo do trajeto para onde eu iria. Os lugares mais distantes, eu fui de ônibus mesmo. Então, eu não usei nenhum outro transporte, como táxi ou Uber. Eu fiquei mesmo só andando a pé e fui andando de ônibus. Claro que alguns passeios mais distantes eu acabei pegando van, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Um dos primeiros lugares que eu visitei em Vancouver ficava a uns 15 minutos de distância do hostel onde eu estava e é muito bonito, é um dos cartões postais de lá que se chama Canada Place. O Canada Place nada mais é ali que a parte mais portuária, assim, eu não sei se diria que era um porto, mas você tem uma vista legal, tem algumas lojas lá, uma praça de alimentação ali embaixo, você pode comer alguma coisa e visitar ali em volta. Quando eu fui tava muito frio, mas a vista é muito bonita. Na época que eu fui, tava no inverno ainda, que foi em março de 2022. Então, na pontinha das montanhas você conseguia ver a neve, tava uma vista muito bonita. Então, eu acho que vale muito a pena e você não tem que pagar nada para visitar lá. Só fiquem atentos ao horário de funcionamento, que costuma fechar um pouco mais cedo, tipo às 16 horas. Um outro lugar que eu recomendo que você visite, e assim, provavelmente você vai precisar de mais de um dia de visita para conhecer tudo, ou pelo menos a grande parte, depende de quanto tempo você vai ficar lá, é o Stanley Park. O Stanley Park você consegue até ver, do Canada Place, você consegue avistar o Stanley Park, que é um dos parques, que é o parque mais famoso ali de Vancouver, e é muito lindo, tem várias coisas para você fazer lá. Tem alguns monumentos, algumas coisas assim que você pode ver no mapa do parque que você queira visitar. Eu visitei alguns lugares do Stanley Park, eu fui lá umas 3 vezes e não consegui conhecer tudo. Uma coisa que o pessoal também faz muito é fazer a caminhada ali na beira da praia, que eles chamam de seawall, que seria assim, a parede do mar, porque de lá você consegue ver a praia também. Então o pessoal anda de bicicleta no Stanley Park ou vai caminhar também. É um lugar muito gostoso para ficar assim durante a tarde, conhecer e caminhar. Você pode ir mais para dentro do parque ou ficar ali em volta mesmo na seawall. Enfim, você pode escolher o que te agrada mais no dia, dependendo do clima, e aproveitar bastante. As bicicletas eu não cheguei a alugar, você pode alugar para poder passear por lá. Se não me engano, é mais ou menos $30 o aluguel, mas eu não me lembro exatamente quanto tempo você poderia ficar com a bicicleta, se era 1 ou 2 horas. Mas caminhando também super vale a pena, então assim, prepare um tênis confortável, uma roupa confortável e vai explorar. E falando na parte de praias, eu visitei 3 praias ali em Vancouver, que foi a English Bay, a Kitsilano Beach e a Sunset Beach. Essas 3 praias são as mais conhecidas e as mais famosas de lá. Há outras, mas eu preferi visitar essas 3. Eu não fiquei em Vancouver muito tempo, então eu também estava estudando, fazendo um curso ali 15 dias. Deu para visitar muita coisa, mas ao mesmo tempo não deu para visitar absolutamente tudo que eu gostaria. Então eu foquei nessas 3 praias. O Sunset Beach, como o próprio nome fala, que é a praia do pôr do sol. Então é muito lindo, você pode ir lá ver o pôr do sol, independente do clima, Eu fui em março, estava frio, mas assim, você vai vestido e consegue ver, e é um clima super gostoso, uma vista muito bonita. Kitsilano Beach também é muito bonita.
Eu fui num dia, foi nos únicos dias que deu sol lá, porque Vancouver no inverno é sinônimo de chuva. Chove absolutamente todos os dias. E esse foi o único dia que não choveu. Então eu fui pra Kitsilano Beach, tava um sol lindo, tava muito frio, acho que tava uns 10 graus no dia, tava ventando bastante. Tinha algumas pessoas loucas nadando, mas a vista tava linda, o sol tava gostoso, então a gente pegou um solzinho ali pra dar uma esquentadinha e foi um dia muito gostoso e eu adorei ter conhecido lá. English Bay Beach também fica mais ou menos ali na entrada do Stanley Park. O Stanley Park ele é muito extenso, então assim você tem que caminhar algumas horas para atravessar o parque. Então a English Bay ficava, né, numa ponta na entrada ali, alguma das entradas do Stanley Park. Então vale super a pena você visitar a praia e dali já entrar no parque e conhecer. Bom, pessoal, esses são os passeios e as atrações gratuitas, né, de Vancouver até agora, que eu falei pra vocês, que ficam todas ali dentro da cidade mesmo, que você consegue acessar a pé ou de ônibus. E claro, também há algumas outras atrações, pessoal, que vocês podem pagar para estar visitando. Então, tem algumas praças, por exemplo, eu fui além do Stanley Park, eu também fui na Queen Elizabeth Park, que era um pouco mais afastado, eu tive que pegar o metrô para poder visitar lá. O parque em si, como estava no inverno, infelizmente, assim, a parte, né, bonita da vegetação do parque, eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês, não tava lá aquela coisa, tava bonito, mas é inverno, né, então é um pouco diferente. Então lá dentro eles têm uma doma, assim, que tem um jardim, que você paga, acho que $7 para poder entrar. O jardim é bem pequeno, não tem, ele não é muito extenso, mas é muito legal lá dentro. Então tava um dia de chuva bem frio, então a gente preferiu entrar para conhecer e eu achei bem legal, assim. Tem alguns pássaros, os pássaros ficam soltos lá dentro, né? Eles estão presos, mas não estão dentro de gaiolas. Então eles são livres, eles falam, tinha arara lá dentro, um montão de outros tipos de pássaro e muitas plantas. Então era muito bonito, tudo muito florido. Então se o dia não tiver muito assim para ficar do lado de fora, né? É um lugar que vocês podem visitar também. Bom, pessoal, esses são os lugares que eu visitei mais dentro mesmo de Vancouver, ali downtown Vancouver. Tem outros agora que são mais fora da cidade, que você consegue visitar também. O primeiro deles é Grandview Island. Bom, para chegar em Grandview Island, eu fui andando, na verdade, até o porto, e no porto eu peguei um aquabus. É um barquinho bem pequenininho que te atravessa de um lado para o outro da ilha. É coisa assim, de 2 minutos, 3 minutos dentro do barquinho, você já chegou em Grandview Island, é muito rapidinho. O ticket, eu acho que eu paguei $6 para ida e volta. Então você pode comprar já o ticket ida e volta, que ele é um pouco mais barato do que se você comprar só a ida e depois só a volta. Grandview Island é muito bonita, tem um mercado, como se fosse um mercado central deles, com muitos tipos de alimentos, frutas, vegetais, mas também alguns restaurantes, alguns quiosques que você pode estar conhecendo. Eu não cheguei a comer nada lá, porque a gente estava só passeando, a gente tinha acabado de almoçar. Mas dizem que almoçar lá nos domingos é super legal. E lá é muito bonito, você pode explorar a ilha um pouquinho melhor. Tem muito lugar bacana, alguns lugares legais para você tirar foto. Então eu gostei bastante de lá. Bom, um pouquinho ainda mais longe de downtown Vancouver, nós temos o Capilano Suspension Bridge Park, que é, na verdade, um dos mais famosos que a gente fica vendo a foto, que tem a ponte suspensa, que é uma ponte linda. O parque é lindo de morrer, é muito bonito mesmo. Mas você tem que pagar, se eu não me engano, $60 a entrada. Eu sei, é um pouco salgado, mas eu acho que vale super a pena de visitar. O parque em si, ele não é tão grande, então assim, 2 horas, 2 horas e meia, você já consegue visitar grande parte dele, mas eu acho que vale muito a pena. Assim, gente, e nas fotos, quando a gente vê, as fotos são lindas, só aquela ponte gigantesca, e você tá lá sozinho, você pensa, vou tirar uma foto nessa ponte, gente, vou mostrar a realidade de como é. É cheio de gente. Assim, depende muito do dia e da época que você vai. Eu fui no sábado, porque era o único dia ensolarado que deu, né? Foi o mesmo dia que eu fui em Kitsilano Beach, porque foi um dia ensolarado inédito que a gente teve lá, então acho que todo mundo saiu de casa e resolveu ir pro Capilano Suspension Bridge Park, então tava cheio de gente, mas mesmo assim foi uma experiência muito legal. Você pode conhecer, né, a ponte, você atravessa a ponte, e também do outro lado, né, da ponte tem várias outras pontezinhas entre as pontas das árvores, então no alto das árvores você consegue atravessar
por outras pontezinhas e é lindo, é uma floresta muito bonita, então tem algumas trilhazinhas que você pode andar, super vale a pena o passeio. Agora, se você tiver super curto de grana, mas quer visitar um lugar bem parecido, você pode ir no Lynn Canyon Park, que é um parque muito parecido à mesma proposta do Capilano, só que ele é gratuito. Então você pode entrar lá, e a suspension bridge deles é um pouco mais curta, na verdade bastante, ela não é tão extensa quanto a do Capilano, mas o parque é maior, então você consegue fazer trilhas maiores e ficar lá dentro por muito mais tempo. Então tem trilhas lá de 2 horas e assim tem vários tipos de trilha e tem mais cachoeiras. Assim, gente, sinceramente, eu não consigo falar qual dos dois foi o meu favorito, porque eles são maravilhosos, mas cada um do seu jeito. E eu não me arrependo de ter pagado $60 para ir no Capilano, mas também acho que é super essencial você ir no Lynn Canyon. Então vai de gosto mesmo, eu fui nos dois. E foi uma experiência incrível, porque a floresta ali é maravilhosa, parece que a gente está em filme o tempo todo. Tanto o Capilano quanto o Lynn Canyon Park, o Capilano, quando você compra, né, o ticket, ele já te dá direito ao transporte, então o transporte já está incluso. Você pode pegar o ônibus, né, tem os pontos, e você pega o ônibus ali, de um dos pontos que eles estabelecem, e você vai e volta. Então, assim, eu acho que acaba que compensa, porque a parte do transporte já está incluída ali também com o ticket da entrada do passeio. Já para o Lynn Canyon Park, você precisa mesmo pegar o transporte público. Eu cheguei a pegar um water bus, que é um ônibus gigante que vai dentro do mar mesmo, que te leva para o outro lado de Vancouver, que chama North Vancouver. E de lá eu ainda tive que pegar um ônibus. Então é um trajeto ali de mais ou menos 50 minutos, 1 hora. São só 2 transportes públicos, eu achei bem tranquilo e tudo muito fácil de achar. Então eu não me perdi lá e a experiência foi ótima. Bom, tirando esses passeios um pouquinho mais longos que levam aí entre 1 hora, 30 minutos, eu cheguei a ir em Whistler. Whistler é uma cidadezinha, uma vilazinha que fica a 2 horas de Vancouver. E esse passeio também você tem que comprar por fora. Eu não sei, assim, muita gente aluga carro com os amigos e vai para Whistler por conta própria, então depende muito de como você prefere chegar lá. Como eu fui num pacote com a agência de viagem, eu ganhei esse passeio, o passeio estava incluso no meu pacote. Então, se não me engano, a faixa, né, de valor para você conseguir um passeio como o meu é mais ou menos uns $100. Então, eu pegava essa van, né, num determinado ponto e essa van levava a gente para Whistler e trazia de volta também. E era isso o passeio, eles não incluíam mais nada, tá, gente? Então, se você quisesse fazer outras coisas em Whistler, você teria que pagar. E essas outras coisas são mais caras, sim. Então, eu fui em março, né? Então, ainda tava neve, ainda tava na temporada de esqui. Então, muita gente tava lotado lá, na verdade. Eu fui num domingo, então muita gente ia para esquiar, porque já tava fechando também a temporada de esqui. E para esquiar era mais ou menos de 120 a 150, $200, mais ou menos. Eu não sei se incluía as roupas, porque isso não foi uma coisa que eu fui para fazer. Mas se você não for fazer absolutamente nada lá em Whistler, eu acho que pode ser um pouco sem graça, assim, sabe? Você vai conhecer a vila, mas a vila é bem pequenininha, então não tem tanta coisa assim para fazer. Tem algumas lojinhas, tem alguns restaurantes, mas tudo lá em Whistler é muito caro. Então, assim, para valer a pena o passeio, eu acho que você tem que fazer alguma coisa por lá, né? Então, para quem não esquia, no meu caso, eu preferi pegar a gôndola, que parece um bondinho que te leva até o topo da montanha. Então, essa gôndola eu paguei $70, é caro também, é um preço salgado, mas como eu tava lá, né, gente, eu falei assim, né, eu não vou perder essa oportunidade de conhecer a montanha. Então, ela tem 2 paradas, né, uma parada no meio e uma no topo, onde o pessoal subia para esquiar, então você sobe junto com eles praticamente. E lá eu conheci o topo da montanha, foi a primeira vez que eu vi neve, então assim, eu acho que super valeu a pena. Mas se você também tiver curto de grana, tem gente que faz trilhas, então vai depender muito da época do ano para você saber exatamente o que dá para você fazer em Whistler. Mas eu achei que super valeu a pena. A gente ficou uma tarde toda lá, um dia todo lá. Então a gente subiu na gôndola, foi na montanha, ficamos lá em cima um pouquinho, porque estava muito frio. A gente tirou algumas fotos, voltamos, tomamos um chocolate quente ali na vila, também almoçamos por ali e tiramos algumas fotinhas e depois no final viemos embora na van. Foi tudo ótimo. Bom, pessoal, há outras atrações também em Vancouver, como Vancouver Island e também tem Victoria, que é uma cidadezinha que também fica por ali.
que dá mais ou menos, acho que uma viagem de 2 a 3 horas também. Eu não consegui, eu não tive tempo suficiente porque eu também estava fazendo outras atividades ali, né, como estudar, então eu tinha só a parte da tarde ali para poder turistar, então eu preferi não sair muito da cidade, só tive um fim de semana por lá. Então, assim, eu gostaria de ter ido um pouquinho mais longe, mas não tive a oportunidade. Mas também, se você está dentro da cidade, também ficou um tempinho mais curto como o meu, você pode visitar, né? Como eu visitei Nova Vancouver, South Vancouver, que também são lugares muito bonitos, assim. Andar por Vancouver, no geral, é muito bonito. Então, não tem como você se arrepender e aí ficar entediado por lá. Esses foram os passeios que eu fiz, mas na internet você pode encontrar mais coisa. E também, assim, essa é a lista dos principais, eu acho que os principais eu consegui fazer. E espero que vocês tenham gostado das dicas. Comenta aqui embaixo se vocês visitaram um outro lugar em Vancouver, ou se vocês têm outro lugar que vocês têm vontade de visitar, e eu vou respondendo vocês. Mas no mais é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe o like de vocês para dar uma ajudinha e acompanhe, né, para saber mais coisas sobre a vida do bilíngue, de outras viagens e outras coisas. Até mais!